Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção O Reformatório Níquel, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Nos dias atuais, na vida cotidiana, nós somos cada vez mais incentivados a exercitar a empatia. Afinal, compreender os sentimentos, as emoções e as perspectivas de outras pessoas sem julgamentos não é uma das tarefas mais fáceis. A arte, de uma maneira geral, e o cinema, mais especificamente, é uma forma de expressão que convida o espectador a exercitar esse sentimento. Afinal, vivemos histórias que não são as nossas. E nesse filme, O Reformatório Níquel, o corroteirista e diretor Ramal Ross ilustra esse conceito de maneira literal a partir da sua decisão de contar essa história através de uma câmera subjetiva, ou seja, em primeira pessoa. Porém, infelizmente, por melhores que tenham sido as suas intenções, a experiência não alcançou todo o seu potencial. Baseado no livro escrito por Colson Whitehead, ganhador do prêmio Pulitzer, o Reformatório Níquel é ambientado na década de 60, no auge da luta pelos direitos civis e, por consequência, um dos períodos mais opressores contra a comunidade negra, e acompanha a trajetória de Elwood, interpretado por Ethan Harris, um jovem criado pela avó, repleto de sonhos, mas que é preso ao aceitar carona de um desconhecido que estava sendo procurado pela polícia. Encaminhado para o reformatório do título, ele se depara com uma realidade violenta e constrói amizade com Turner, vivido por Brandon Wilson, o que permite que eles dividem sonhos e expectativas diante da possibilidade de deixar aquele lugar e viver suas vidas em liberdade. Esse conceito da narrativa em primeira pessoa, da câmera subjetiva logo de cara, chama bastante a atenção. Mas isso também exige que a gente, como espectador, tenha que alinhar as nossas expectativas. No começo, você questiona se aquela é realmente a melhor decisão, há um certo desconforto por conta das escolhas de câmera, mas à medida que a narrativa vai evoluindo, você entende, releva ou passa a respeitar mais as soluções encontradas pelo diretor Ramer Ross. Só que depois de um certo tempo, o próprio diretor passa a alternar o ponto de vista da narrativa, alternando entre o Elwood e o Turner, fazendo com que a gente assista a mesma cena, mas dentro de uma outra perspectiva, mas mantendo essa mesma escolha e essa mesma opção pela questão da subjetividade. E ele também investe em uma perspectiva de câmera diferente quando a narrativa foca em um determinado personagem em tempo futuro, a história que acontece dentro do reformatório. E toda essa combinação passa a soar muito mais distrativa do que realmente preocupada em contar a história. Afinal, por mais que a gente reconheça que se trata de um trabalho técnico virtuoso, a forma como essa história está sendo contada passa a ser mais importante e anula as emoções, interferindo inclusive na maneira como as atuações e as interpretações estão sendo realizadas literalmente na frente das câmeras. E a gente, como espectador, passa a ficar muito mais preocupado com a câmera e com o ponto de vista do que propriamente pelo impacto da narrativa. Uma constatação que, para um drama, é no mínimo preocupante. É claro que essas opções estéticas não anulam totalmente o filme, pois o peso da história é impactante, até porque a história americana é marcada por inúmeros episódios de violência contra a população negra. E em um reformatório níquel, nós estamos diante de mais um caso de apagamento histórico. O universo aqui retratado choca por trazer a dimensão de uma série de jovens que, a partir do momento que foram presos, perderam o direito básico à humanidade e a sua própria identidade civil, como se fossem transformados em objetos, iscas ou qualquer outra função desprovida de personalidade. E essa questão da identidade torna-se algo essencial para o roteiro coescrito pelo Ross ao lado de Jocelyn Barnes, mas não apenas pelo plot usado em seu clímax, mas justamente por ilustrar que, embora todos estivessem vivendo seus próprios calvários, a história de um fala pela história de todos. O reformatório níquel se apresenta como um experimento criativo, corajoso e até mesmo arriscado.
não apenas em termos de direção, mas também falando em termos de fotografia e montagem. Mas infelizmente é uma produção que não alcança o melhor resultado dentro da sua própria proposta, já que essas questões estéticas se sobrepõem ao conteúdo. E o virtuosismo técnico se torna muito mais importante que o próprio drama. Logo, a produção é realçada muito mais pelo peso da sua fonte, no caso o livro premiado, do que propriamente pelos seus méritos como filme. E é aquele típico filme que eu fico com aquela sensação de que eu gostei, mas que eu também queria ter gostado muito mais. Checkmate. Então, essas foram as minhas impressões sobre o drama O Reformatório Níquel, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Este filme, que inclusive foi um dos 10 indicados a melhor filme neste Oscar de 2025. Então, use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre esse filme. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.